Como vai você? Vamos começar com a nossa saudação matemática? Pi. Seja bem-vindo ou bem-vinda a uma aula de matemática do Enem. O tema é razão, ok? Meu nome é Alex Duarte. E por que nós estamos falando de razão? Porque é uma coisa que aparece muito no Enem. Embora não seja um tema estritamente do ensino médio, ele aparece muito misturado com os temas das questões e muitas pessoas se confundem, né? Então, nós vamos dar uma treinada aqui. Começando com o Enem 2014. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. Ok. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, foi dado aí um critério. Gente, o que é a razão? Basicamente é uma fração, né? Um número dividido por outro. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. O jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. O 3, 20 vezes em 65 jogadas. O 4, 30 vezes em 40 jogadas. E o jogador 5, 48 vezes em 90 jogadas. A pergunta é, qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? 1, 2, 3, 4 ou 5? É mais ou menos tranquilo. Se a gente ler aqui a definição da própria questão, né, nós temos que calcular a razão entre as vezes que o jogador derrubou todos os pinos e o número de jogadas. Só que essas duas informações são exatamente as informações que foram dadas para cada um dos jogadores. Olha que legal. Então, vamos fazer uma tabela. Ó, jogador 1, 2, 3, 4 e 5. Por exemplo, para o jogador 1, ele derrubou todos os pinos 50 vezes, né? Fez lá um strike em 85 jogadas. Então, o que é a razão, gente? A divisão, igual eu falei, ó, 50 dividido por 85. Fazendo essa divisão não vai dar exata, vai dar aproximadamente 0,58. O jogador 2, né, a razão novamente, ó, derrubou 40 vezes todos os pinos num total de 65 jogadas. Fazendo essa conta, 0,62 aproximadamente. Perceberam? Então você percebeu que eu tenho que fazer a mesma conta para todos eles. O jogador 3, o primeiro número que ele deu, que é 20, dividido pelo segundo número que ele deu, 65, 0,31. Aproximadamente, tá? Todos são aproximados. Exceto o 4 que vai dar exato, olha lá, ó, 30, 40 avos é exatamente 0,75. E finalmente o jogador 5, 48, 90 avos, né, em decimal dá 0,53, ok? Então, 0,58, 0,62, 0,31, 0,75, 0,53. Qual jogador obteve melhor desempenho? O que tem a maior razão. O maior desses números à direita, né, 0,75, ó, correspondendo ao jogador 4. Eu sei que você vai falar assim, não, Alex, mas essa conta é muito chata de fazer. Então, na próxima questão, vamos tentar ver uma outra maneira de fazer, de trabalhar com razão, sem envolver números decimais, tá ok? E a próxima questão é do Enem 2016. Agora, ele definiu uma grandeza, que é a densidade absoluta, D, como sendo a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos. Densidade A, densidade B, densidade C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B, e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Não, calma. Observar ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior que o volume do corpo C. Então, olha só que coisa, ele deu informação em formato decimal, deu informação em formato de fração e deu informação em formato de porcentagem. E a pergunta é, após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Aí, cada uma das alternativas vai tentar relacionar a densidade de A, de B e de C em ordem crescente, né? Sendo que na alternativa B e na alternativa C tem duas densidades que ele jura que são iguais. Então, por exemplo, na letra A está afirmando que a densidade do corpo B é menor que a densidade do corpo A, que é menor que a densidade do corpo C. Gente, vamos tentar evitar muita conta, né? Primeiro conceito,
densidade absoluta é a razão de massa por volume nessa ordem. Então aqui ó, eu fiz uma tabelinha com os corpos A, B e C. A massa M eu chamei de massa A, massa B, massa C. O volume V eu chamei de volume A, volume B, volume C. Então quais são as densidades? Do corpo A, massa A dividido por volume A. Do corpo B, massa B dividido pelo volume B. Do corpo C, massa C dividido pelo volume C. Ok? E agora nós vamos tentar preencher estas informações aqui de cima sem fazer muita conta. Então, quando ele fala assim, por exemplo, o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. O que eu pensei em fazer? Vamos inventar alguns valores que façam a conta ser fácil. Por exemplo, se a gente começar com a massa do corpo C como sendo 40, o do B vai ser 3/4. Por que eu escolhi 40? Porque 40 é divisível por 4, né? 1/4 de 40 dá exatamente 10. Então, 3/4 de 40 dá exatamente 30 para a massa do corpo B. Então, se a gente começou aqui com um número, né, divisível por 4, né, 40 por 4 dá 10, a do B ficou o número inteiro, 30. E agora, para achar a massa do corpo A, ó, 1 vezes e meia, nós temos que multiplicar 30 por 1,5. 30 vezes 1,5 é 45. Pensa assim, ó, 1 vezes e meio é 30 mais a metade de 30. 30 mais 15, 45. Então, escolhendo bem os números, a gente conseguiu colocar aqui na linha da massa M somente números inteiros, ok? Começamos com C, depois B, depois A. Pessoal, vamos tentar fazer a mesma coisa com o volume? Por exemplo, o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior que o do corpo C. Opa, peraí, 20% maior? Então vamos colocar o corpo C como sendo 100. Por quê? Se sua referência é 100 e é 20% maior, é claro que vai dar quanto? 120. Então, se o corpo C é 100, do corpo B, que é 20% maior o volume, vai dar 120. E como o volume do corpo A é igual ao do corpo B, vai dar 120 também. E percebeu a técnica? Vamos tentar ajustar aqui os números de modo que só dê número inteiro. Se a gente conseguiu fazer isso, agora é só completar as densidades. Ó. Do corpo A, só você ler aqui na linha, 45 sobre 120. Do corpo B, 30 sobre 120. E do corpo C, 40 sobre 100. Resumindo, os valores de M são numeradores e os valores de V são denominadores. Massa sobre volume. Bom, agora nós temos outra dificuldade, nós temos que comparar esses resultados. Então, eu fiz isso em 2 etapas. Lembra que eu prometi para você não usar números decimais dessa vez? Então, eu simplifiquei aqui ao máximo essas frações, né? Coloquei as frações da maneira irredutível. Por exemplo, o máximo divisor comum de 45 e 120 é 15. Né? Simplificando essa fração, numerador e denominador por 15, 45 por 15 dá 3 e 120 por 15 dá 8, 3/8. A fração 45 120avos ficou na forma mais simples possível. Mesma coisa para B, ó, 30 sobre 120, de cara você corta um zero em cima, um zero embaixo. 3/12avos é o quê? Simplificando por 3 dá 1/4, ok? E para o corpo C, né? Corta também o zero do 40 com o zero do 100, dá 4/10. 4/10 por 2 dá 2/5. Bom, agora eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Né? A boa é que a gente conseguiu colocar as frações na forma mais simples possível. Isso é ótimo, números pequenos. A ruim é que agora não dá para comparar as frações. Né? Como é que eu vou comparar 3/8 com 1/4 com 2/5? Então agora nós vamos achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, ó, 8, 4 e 5, que é 40. E vamos voltar essas frações de modo que elas passem a ter o mesmo denominador. Só que vocês vão ver que não vai ficar tão complicado quanto as frações originais, né? Que além de ter os mesmos denominadores, os números serão menores. Então aqui, ó, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 3, 15. A primeira fração ficou 15/40avos. Multiplicando aqui por 10, 10/40avos. Multiplicando o numerador e denominador por 8, 2 vezes 8, 16, 5 vezes 8, 40, 16/40avos. Então, repara, a gente simplificou as frações e depois complicou elas um pouquinho, só para a gente ter o mesmo denominador para poder comparar. Agora ficou fácil, né, gente? Ó, resumindo, densidade do A é 15/40avos,
do B é 10/40 e do C é 16/40. Conforme você viu aqui mesmo no Se Liga na Educação, né? Quando as frações têm o mesmo denominador, como é que você compara essas frações? Pelo numerador, né? 15, 10 e 16. Então, agora ficou na cara que a que tem menor densidade é o corpo B, que tem menor densidade, que é o 10, que é menor que o 15, correspondente a A, e que é menor que o 16, correspondente a C. Aqui, ó. Alternativa A, a densidade de B é menor que a densidade de A, que é menor que a densidade de C. Ok? Então, uma coisa importante que foi dada na questão, que a gente tinha que usar, é o conceito, né? Densidade é massa sobre volume. Repara que o próprio conceito de densidade é o quê? Uma razão. Bom, essa questão do Enem 2018, essa é pauleira, tá? E por isso mesmo que eu escolhi essa questão para fazer para vocês. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Ok, provavelmente é o que fica mais em conta. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Ok, razoável, né? Enquanto que alcançada por anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. Ok, razoável também, né? O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Ok, deu informação numérica agora. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Repara que está só complicando. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Ok. Então, vamos entender bem isso. Ou a pessoa recebeu o panfleto ou ela escutou a rádio, não os dois simultaneamente, para efeito do cálculo, né? Sabemos que isso é verdade, não é verdade. Mas digamos que é provável, né? É pouco provável que a pessoa escute o anúncio na rádio e receba o panfleto ao mesmo tempo. Então é razoável essa hipótese aqui, né? Vão ser poucas pessoas que vão estar na interseção. Considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio com panfletos respectivamente. Como assim, Alex, respectivamente? X é rádio, Y é panfleto. Pergunta, o número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Nossa Senhora, gente, olha as alternativas. Tudo envolvendo X e Y, tudo é uma soma de razões, né? Então, quer dizer, a resposta da questão não é conta, não, é uma expressão que nós temos que achar. Bom, uma técnica, né, que é para resolver uma questão complicada, a gente chama de dividir para conquistar. Vamos resolver um pedaço de cada vez. Primeira coisa que a gente pode perceber é que cada pessoa só é alcançada por um único meio de divulgação. Então, olha o desenho que eu fiz aqui. A expressão primeiro, o número total de pessoas é o número de atingidos na rádio mais o número de atingidos por panfletos. É só você somar. Gente, olha o desenho aqui, ó. Conjunto da rádio e conjunto dos panfletos. Não tem interseção. Não tem interseção. Ou o cara ouviu a rádio ou pegou o panfleto. Então, essa região verde aqui, na verdade, não existe, ok? Olha lá, está só o amarelo e o azul. Não tem interseção. Então, por isso que você pode somar, né? Porque se tivesse interseção, o pessoal da interseção estaria sendo somado 2 vezes, o que não vai acontecer. Além disso, quem foi atingido pelos panfletos, né? É igual a quantidade de panfletos distribuídos, ou seja, a pessoa lá distribuiu todos, não levou nenhum de volta para casa. E também todo mundo que estava ouvindo o anúncio considera que foi atingido, né? Então, nós tínhamos isso aqui, ó. Atingidos por rádio, atingidos por panfletos. Quem são os atingidos por rádio? O número de anúncios na rádio. E os atingidos pelo panfletos? O número de panfletos impressos, né? Então, temos uma coisa aqui mais mensurável. Uma pausa para a gente entender o raciocínio que eu vou fazer. Se eu falar assim para você, algumas pessoas foram à feira, cada uma comprou uma melancia e cada melancia custa R$5. Então, cada pessoa lá que foi na feira comprou uma melancia custa R$5 e elas gastaram R$50. Quantas pessoas eram? Deixa eu falar para mim, Alex.
Se cada pessoa que foi à feira comprou uma melancia, o número de melancias compradas é igual ao número de pessoas. Mas espera aí, se elas tinham R$ 50 e cada melancia custa R$ 5, é só você dividir. Uai, 50 por 5 dá 10. Que eu escrevi aqui, ó, resposta, 10 pessoas. Pois, se cada pessoa comprou uma melancia, o número de pessoas é igual ao número de melancias. Mas o que é o número de melancias? É o gasto total dividido pelo gasto unitário. Quanto que elas gastaram? R$ 50. Quanto custa cada melancia? 5. Uai, então elas necessariamente compraram 10 melancias. Ok, se a gente entendeu esse raciocínio, vamos voltar para a nossa expressão. O número total de pessoas é o número de anúncios no rádio mais o número de panfletos impressos. Bom, vamos pensar agora em termos de investimento. Qual que é o número de anúncios no rádio? É o custo total, né, que o anunciante colocou no rádio pelo custo unitário. E da mesma forma, quantos panfletos foram impressos? Igual a melancia lá, ó. É o custo total dos panfletos dividido pelo custo de um panfleto. Aí você vai saber quantos panfletos eram, igual a gente fez com a melancia. Bom, agora vamos colocar os dados numéricos. O custo na rádio, né, o custo unitário na rádio, vamos ver quanto que é, ó. Foi falado lá que 1.500 pessoas, né, que vão ser atingidas, você vai gastar R$ 120. Então, uma pessoa, né, que é o custo unitário, nós vamos chamar de X. Fizemos aqui uma regra de 3. Se para atingir 1.500 pessoas você gasta R$ 120, para atingir uma pessoa você gasta X. Regra de 3, multiplica cruzado, 1.500 vezes X igual 120 vezes 1, 120. Nós vamos passar o 1.500 dividindo para cá, vai ficar X igual a 120 por 1.500, corta o zero, 12 sobre 150, 4 sobre 50. Espera aí, Alex, dá para simplificar mais 2 por 25. Pois é, só que na resposta dele não está assim, tá? Então segura aí o 4 sobre 50. Mesmo raciocínio para os panfletos. Se 1.000 panfletos custam R$ 180, um panfleto, né, o custo unitário, será quanto? X de novo. Multiplica cruzado, 1.000x igual a 180 vezes 1. Passo 1.000 dividindo. Corta o zero, gente, ó, 180 por 1.000, corta zero com zero, dá 18 sobre 100. Simplifica por 2, dá 9 por 50. Então, olha só o que ele fez na questão. Por que ele não simplificou 4 sobre 50? Porque ele preferiu manter ambos os custos unitários com o mesmo denominador 50. Ok? Bom, só que nós temos a informação do que é o custo total. Custo total relativo à rádio é X e panfleto é Y. Então, vamos substituir na nossa expressão aqui, ó. Custo total por custo unitário na rádio, X dividido por 4 sobre 50. Para o panfleto, custo total Y dividido pelo custo unitário que nós acabamos de achar também, 9 sobre 50. Ufa, agora, gente, o raciocínio foi bem difícil, né? Agora ficou mais fácil. Eu fiz o seguinte, né? Conservei o primeiro aqui, né, que é o x, e multipliquei pelo denominador invertido, né? Como é que divide por fração? X dividido por 4 sobre 50. Conserva o x, inverte aqui, né? Bom, e aí, o que acontece? Ficou assim, né, na hora que você faz a conta e junta tudo, né? Lembrando que quem não tem denominador e denominador é 1. E aí você vai chegar na informação, ó, se você comparar a nossa expressão. Gente, aqui está invertido, tá? Tem um erro aqui, tá? Aqui era para, como eu falei, né, no início, aqui era para multiplicar pela fração invertida, 50 quartos. Aqui também, 50 nonos, ok? Então ficou 50 quartos com o x e 50 nonos com o y, ok? Então o mais difícil nessa questão era exatamente montar o raciocínio da questão. Bom, para finalizar, eu peguei uma questão do Enem 2019 que define assim, ó. Define que a concentração do álcool no sangue também é uma razão. Entre o quê? Razão sempre entre duas coisas, né, gente? A quantidade Q de álcool ingerido e o volume do sangue, ok? Aí eu vou deixar esse material aqui para vocês. Na verdade, a solução dessa questão, né, para você chegar na alternativa correta, consiste em você pegar tudo que ele falou e ir traduzindo de português para a matemática. Traduzir a razão,
traduzir a porcentagem também como razão e depois decimal, e depois jogar numa fórmula. E aí você vai chegar nessa expressão aqui, que é a resposta correta, ok? Muito obrigado por sua presença e até a próxima aula.